Se você tem mais de 50 anos ou cuida de alguém que tem mais de 50, esse pode ser o vídeo mais importante que você vai ver hoje. Porque tem um erro silencioso que muita gente só descobre quando já é tarde. E isso envolve sua saúde. Assista até o final. MedSenior Brasília. Por que esse plano pode mudar sua vida depois dos 50, se você já passou dos 50 anos? Ou tem alguém na família nessa fase da vida? Esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga a saúde. Porque existe uma verdade que pouca gente fala. Sem saúde, não existe sossego. Você pode ter conquistado muita coisa na vida. Casa, estabilidade, família. Mas quando a saúde começa a falhar, tudo muda. E não é algo que acontece de repente. Começa aos poucos. Uma dor que aparece e não vai embora. Um exame que precisa fazer, mas demora. Uma consulta que você tenta marcar e não consegue. E é nesse momento que muita gente percebe. Não basta ter um plano de saúde. Tem que ser o plano certo. Porque a maioria dos planos foi feita para todo mundo. Mas depois dos 50, você não é mais todo mundo. O corpo muda. A necessidade muda. A frequência de cuidados aumenta. E é exatamente aí que mora o problema. Planos genéricos não acompanham essa realidade. Você entra no sistema e vira só mais um. Sem acompanhamento. Sem prevenção. Sem alguém olhando de verdade para sua saúde. E isso custa caro. Não só financeiramente, mas em tranquilidade, em segurança, em qualidade de vida. Agora deixa eu te mostrar um outro cenário. Imagina ter um plano que não espera você ficar doente para agir. Um plano que acompanha você de perto, que entende a fase da vida que você está vivendo, que trabalha com prevenção, e não só com reação. Esse é o conceito do MedSenior Brasília. Um plano criado exclusivamente para pessoas a partir dos 49 anos. Ou seja, ele não tenta atender todo mundo. Ele foi desenhado para atender exatamente quem mais precisa. E isso muda tudo. Aqui você tem acompanhamento contínuo, tem enfermeiro responsável pelo seu cuidado, tem suporte que orienta, acompanha, direciona. E mais, você não fica perdido tentando resolver tudo sozinho. Existe uma estrutura pensada para te dar suporte de verdade, inclusive com teleconsulta 24 horas. Ou seja, mesmo sem sair de casa, você consegue atendimento, receita, orientação, encaminhamento. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já precisou de atendimento e encontrou dificuldade? Quantas vezes ficou esperando? Ou teve que correr atrás de tudo sozinho? Esse é o tipo de situação que desgasta, que tira o sossego. E é exatamente isso que um plano certo precisa resolver. Outro ponto importante. O MedSenior Brasília não é só consulta e hospital. Ele trabalha com programas de saúde, programas de prevenção, programas que ajudam você a viver melhor, como atividades físicas orientadas, cuidados com a mente, alimentação, qualidade de vida. Ou seja, não é só tratar problema, é evitar que ele apareça. E isso depois dos 50 muda completamente o jogo. Porque saúde nessa fase não é só sobre remédio, é sobre acompanhamento, é sobre constância, é sobre cuidado de verdade. E quando você tem isso, a sua vida muda. Você vive mais tranquilo, mais seguro, mais preparado. Agora deixa eu ser direto com você. Muita gente só percebe isso depois que passa por um susto, depois que precisa usar o plano e ele não resolve. Depois que enfrenta demora, dificuldade, falta de suporte. E aí já é tarde. A decisão deveria ter sido antes. Por isso esse vídeo, para você não cometer esse erro. Hoje, o MedSenior Brasília começa a partir de R$803,50. E quando você compara isso com o custo de um problema, você entende que não é gasto. É proteção. É investimento na sua tranquilidade. Porque no final, não é sobre ter plano. É sobre ter paz. E paz vem de saber que, se precisar, você vai ser atendido, vai ser cuidado, vai ter suporte. Então se você tem mais de 49 anos, ou cuida de alguém que tem, talvez seja o momento de parar e pensar. O plano que você tem hoje realmente te atende? Ou você só espera nunca precisar usar? Se a resposta te deixou em dúvida, então você já sabe que precisa rever isso. Se quiser entender qual plano faz mais sentido para você, fala comigo. Eu te explico tudo sem compromisso. Mas uma coisa é certa, sem saúde não existe sossego. E com a escolha certa, existe tranquilidade.